Então, gente, bom dia, tudo bem? Hoje a gente trouxe o Alisson para ele falar um pouco sobre NLP com os espaços vetoriais, tá? Eu queria agradecer primeiramente a todo mundo que está aqui presente nessa palestra de hoje, no dia de sábado. A gente sabe que o sábado e final de semana geralmente a gente tira um pouco para poder conversar e para poder descansar, poder curtir nossa família, curtir nossas coisas. Mas a gente também daqui do RDSE tem como missão todo terceiro sábado trazer alguém da área, seja especialista ou não, para falar um pouquinho sobre sua área e trazer um pouco do conhecimento sobre o assunto que ele domina, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Caio, eu sou um dos fundadores do RDSE, junto com o Felipe, que está aqui, que é o 365, o Gabriel e o Fernando também. E é isso. Eu queria, Alisson, que tu se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você para introduzir para a galera quem é o Alisson, para quem não te conhece. Tem um slide com uma apresentaçãozinha. Já posso Boa. transmitir? Pode sim. É todo teu. Foi? Foi? Eu sou o Alisson, vou falar um pouco sobre NLP, com mais especificamente a tarefa de classificação, e em seguida falar um pouco sobre os espaços vetoriais que são usados nessas tarefas e como a gente pode usar para outras coisas, como ver similaridade entre palavras, frases, entre documentos, e como mensurar essa similaridade. Como o Caio falou, eu sou o Alisson, eu sou cientista de dados há quase 3 anos na GAVB e estou atualmente no mestrado de Ciência da Computação daqui da UFES, da Universidade Federal de Sergipe, e sou formado em administração. Coloquei aqui algumas áreas de interesse e alguns conhecimentos, e aqui à esquerda alguns contatos, como e-mail, LinkedIn, Medium, e lá, caso queiram entrar em contato para trocar ideia ou marcar conversa ou alguma coisa. E essa vai ser a agenda. Inicialmente eu vou, vou dar uma contextualização, falar sobre algumas aplicações, falar um pouco sobre pipeline, e depois vou detalhar e vou trazer alguns exemplos que eu fiz com um dataset sintético de tweets para Alisson, classificação binária. desculpa te atrapalhar. A Gabriela falou que o slide não está transmitindo. Gabriela, gente, só vocês não estão conseguindo enxergar, porque aqui está transmitindo para mim. Alguém pode dar um sinal. Deixa eu colocar de novo. Para Márcia tá ok. Para o Vitor tá ok. Gabriela, eu acho que possivelmente pode ser alguma coisa aí. Não sei se ficou minimizado a tua tela. Tá ok? Ah, tá ok agora? Foi? Boa. Acho que foi. Desculpa, Alisson. Pode continuar. Tranquilo. Eu estava aqui explicando brevemente. Aí eu vou trazer alguns exemplos com dois modelos, exemplo de classificação binária, e depois vou falar sobre os espaços vetoriais. NLP, ou PLN, também como é chamado, é um campo de pesquisa. Nesse campo, ele tem como objetivo investigar e propor métodos e sistemas de processamento computacional da linguagem humana, que é o que a gente já faz atualmente, só que com dados numéricos ou strings em machine learning. Mas essa área surgiu há muito tempo e
voltou à evidência agora com o aumento de processamento computacional e também a disponibilidade de mais dados para serem processados. E essa área pode ser dividida em duas grandes sub-áreas, a de interpretação ou compreensão e a de geração, e nessa apresentação eu vou falar especificamente sobre a de interpretação, que é a NLU, que envolve a análise e interpretação da língua para algumas tarefas, como classificação. E antes do advento de machine learning, o paradigma que era mais comum era o simbólico, que é o que os especialistas definem regras explícitas sobre a estrutura da linguagem, para que os sistemas inteligentes processassem a linguagem baseado nessas regras. Essas regras eram feitas por linguistas e linguistas computacionais, mas tem muita gente de outras áreas, como psicólogos, cientistas cognitivos e até gente da própria computação. E aqui embaixo tem um exemplo de uma análise sintática, que é essa estrutura que era codificada manualmente pelos especialistas. Eram criados regras para ver a relação entre as palavras, nesse caso da sintática, a função das palavras na oração, na frase e nos textos. E eram desenvolvidos sistemas de análise morfológica que analisa as classes gramaticais, sintáticas, como essa, que fazem análise sobre as funções das palavras na frase. Também a semântica, que analisa o significado das palavras no seu contexto. E com o crescimento da capacidade computacional, essa área acabou englobando também machine learning, acabou indo para essa outra área da computação. E com isso começou o paradigma estatístico, que assim como as outras atividades, as outras tarefas de machine learning, a gente coloca uma base de dados para o modelo aprender a estrutura dos dados. Nesse caso, a estrutura da linguagem. As regras agora são aprendidas pelos modelos e os modelos continuam conseguindo executar algumas tarefas, como classificação, resumo de textos, tradução e também geração de novos textos. E avançando mais um pouco no tempo, também acabou englobando a área de Deep Learning e surgindo assim o paradigma neural, que o nome é bem autoexplicativo, que é o paradigma com os modelos de machine learning mais os modelos de redes neurais profundas, como CNN, RNN e, mais recentemente, os modelos Transformers. E essas aplicações de NLP, aquelas tarefas, têm aplicações em várias áreas, como financeiro, varejo, saúde e recursos humanos e várias outras. Onde tiver texto, a gente pode criar aplicações para resolver algum problema, como, por exemplo, classificação de tickets para priorização ou direcionamento de suporte no varejo, na saúde, extração de informações de relatórios médicos ou resumo de artigos ou coisas que o médico precisa para atender melhor o paciente. Outro também poderia ser análise de tendência de mercado, no caso do varejo, usando textos de redes sociais ou até notícias, para acompanhar o mercado e se adaptar a ele mais rápido, né? Se adaptar às demandas dos consumidores.
Eu acabei esquecendo de falar, mas se tiverem perguntas, alguma coisa, podem levantar a mão ou mandar aqui no chat que eu paro e respondo. O pipeline de NLP com Machine Learning é bem parecido com o normal. Tem algumas etapas, como pré-processamento, criação de features, treinamento, avaliação do modelo e, afinal, implantação ou deploy. O que vai mudar são essas duas primeiras, a pré-processamento e criação de features, que eu vou falar em seguida. O pré-processamento inclui converter o texto em minúsculos, tornar as palavras em minúsculas, remover caracteres especiais, caso ocorram, remover números, pontuações, e depois tokenizar o texto, que é obter as palavras únicas para, em seguida, criar as features, que podem ser a contagem de palavras e a frequência de palavras em outro sentido, como a distribuição de probabilidades delas. A gente também consegue quantificar o tipo de palavras e mais e o que quiser também. Outra linguagem. Como funcionaria uma aplicação de NLP multilinguagem? O ideal seria adotar apenas um padrão de língua ou treinar um modelo maior. Dá para fazer os dois, treinar um modelo maior ou criar um modelo em um idioma específico. Porque a língua a palavra vai ser usada vai ser representada de forma numérica, não a palavra do idioma em si. Então acaba não fazendo tanta diferença. Aqui eu coloquei um print do pré-processamento, aquelas etapas que a gente consegue fazer de forma fácil, com bibliotecas como o NLTK ou Space, que tem implementações de algumas coisas, como as stop words em português, aqui para tokenizar as palavras, para lematizar, que é fazer as palavras ficarem no infinitivo, para pré-processar e diminuir um pouco a complexidade da linguagem, que tem milhões e milhões de variações de, de palavras em um idioma, e reduzindo um pouco ajuda o modelo a aprender. Não reduz tanto a complexidade, mas ajuda o modelo. Aqui é o exemplo que eu comentei, com algumas frases de tweets sintéticas. Aí, depois de pré-processamento, elas acabam ficando assim. As stop words, que são palavras como ou, a, os, as, das, palavras que acabam não trazendo tanta informação, são removidas e as palavras são colocadas em minúsculo e no infinitivo. Aqui, estou cansado de estudar, acaba ficando cansado de estudar. Continua trazendo o sentido e as informações da frase original, só que acaba tendo duas palavras só. Assim para todas as frases do dataset. E as representações numéricas que eu comentei basicamente criar vetores com a contagem de palavras. Existem várias formas de fazer, mas a mais básica é essa: pegar as palavras, todas as palavras possíveis, criar um vetor do tamanho da quantidade de palavras, colocar quando ela ocorre naquele data point, naquela linha do dataset, e manter zero quando não ocorre. Mas fazer somente isso acaba criando o problema de criar um dataset gigantesco e aumentar o tempo de processamento, de treinamento e também de predição da, do modelo. Tem esse exemplo aqui de uma frase e nas palavras que ela ocorre,
fica 1, só que o tamanho do vetor vai ser o tamanho do vocabulário. E existem duas formas de criar representações, com o Bag of Words e também com Word Embeddings. Bag of Words inclui essa que eu falei no slide anterior, de simplesmente colocar 1 quando a palavra ocorre e 0 quando não, um vetor do tamanho do vocabulário, e inclui outras técnicas também, como TF e IDF, que é uma representação ponderada, considerando o documento para documento daquela palavra, se ela ocorre ou não no documento, e ponderar as mais importantes, além de outras técnicas que existem. A diferença entre Bag of Words e Embeds é que os embeds são criados a partir de modelos que aprenderam com uma grande quantidade de dados. Não são regras arbitrárias que a gente cria, como no caso de Bag of Words. E cada uma tem suas vantagens e desvantagens também. Tem as situações em que uma pode ser mais adequada que a outra. Como no caso de Bag of Words, nesse caso de um exemplo de uma tarefa de classificação de textos, classificação de sentimentos, com várias frases curtas, Bag of Words pode ser melhor, porque é mais simples, vai ser mais eficiente computacionalmente que Word Embeddings e vai ser mais fácil de interpretar, mas tem um ponto negativo de não considerar a ordem das palavras, que num caso assim não vai afetar tanto, mas em textos maiores vai impactar. No caso de Word Embeddings, como a representação é criada considerando o contexto da palavra, cada representação carrega o significado semântico. A representação de um banco de praça em um banco em uma instituição bancária, os dois vetores vão ser diferentes, porque o contexto deles é diferente. E no caso de Bag of Words, não seria o mesmo, porque só iria contar a frequência de ocorrência. Como falei, o WordBets considera a ordem e o contexto das palavras, criando representações que carregam significado semântico, mas tem esse ponto negativo de ser computacionalmente intensivo, além de precisar de uma quantidade muito maior de dados para ser treinado. Tem uma abordagem mais simples ainda que o WordEmbeddings, que teve alguém do grupo que falou comigo, e eu até expliquei que, em vez de criar um vetor do tamanho das palavras únicas, nesse caso daqui, 8 palavras, a gente poderia criar um vetor de 3, que seria uma coluna para cada label e uma coluna de bias. No exemplo que ele trouxe, ele falou que tinha 120 mil palavras únicas e 100 labels. Se fosse simplesmente aplicar Word Embed, na verdade, Bag of Words, com TF-IDF ou com T-Vectorizer, ia acabar criando um vetor com 120 mil colunas e ia escalonar o custo computacional e o tempo de processamento. Se aplicasse essa estratégia, iria criar um vetor com 100 colunas, um número bem menor, e aproveitar esses pontos positivos do Bag of Words, e aumentar a velocidade de implementação, e teria um vetor bem menor. Aqui simplesmente faz a contagem de palavras
de cada label. Aqui nesse exemplo, tem 4 palavras, 4 frases, 4 tweets, 2 positivos e 2 negativos. E é feita a contagem de palavras, a contagem de ocorrência dos tweets positivos, de todas as palavras possíveis, e a mesma coisa para o negativo, a contagem de palavras, das palavras possíveis, dados dos exemplos de tweets negativos, que acaba gerando esse vetor aqui. Essa outra abordagem também traz os pontos positivos de Bag of Words, como a simplicidade, a eficiência, a robustez, e também os pontos negativos, como não considerar a ordem das palavras e em textos mais complexos acabar sendo inferior. Mas como um baseline é um bom ponto de partida. Aqui eu coloquei 2 prints, aqui à esquerda a aplicação, uma função para contar as palavras positivas e outra negativas, e acabaria ficando assim. Em vez de ter um vetor com 850 mil palavras, acaba tendo um vetor só com a quantidade de labels mais um bias. Acaba otimizando o vetor, carregando mais ou menos as mesmas informações que carregaria caso criasse um vetor do tamanho da quantidade de palavras possíveis do vocabulário. Pode falar, Caio. Awesome. Uma dúvida que eu fiquei nesse caso, tu pode explicar o que é o bias pra gente? Tipo, como é que. Sim, Isaac, a gente vai disponibilizar depois no YouTube. A gente vai editar certinho e colocar. O bias é simplesmente o valor 1 para ter uma função. Ele vai ter a mesma função de um bias numa regressão comum, no LS. Ele vai acabar ajudando a generalizar o modelo e melhorar a robustez, vai compensar o desbalanceamento. Acaba tendo a mesma função de um intercept de uma regressão. Beleza. Aqui os 2 modelos que eu usei foi regressão logística e Naive Bayes. Regressão logística, que acho que todos devem conhecer, mas é usado para classificação binária, e ele é muito usado em tarefas de NLP porque ele lida bem com dados desbalanceados. Também a implementação dele é bem fácil de fazer. Ele usa a função logística para calcular a probabilidade, nesse caso de texto, de o texto ser de uma classe ou de outra. E durante o treinamento, os parâmetros são ajustados conforme os dados. No caso, por exemplo, nesse caso daqui, tem esse vetor com a ocorrência dessas 3 palavras. E ajusta na função e retorna um valor que vai determinar se ele faz parte da classe 1 ou classe 0. Aí, no exemplo, eu fiz com as 3 abordagens. Essa mais simplificada, usando count vectorizer para simplesmente contar a frequência, e também TF-RDF, que conta a frequência, mais pondera as palavras para identificar as palavras mais representativas. E nesse exemplo simples, só de 1000 frases, acabou que a mais simples foi melhor. Que poderia indicar que, em vez de, antes de adotar uma estratégia mais complicada, é bom começar com modelos mais simples, né?
se fosse olhar somente a acurácia, foi melhor nos 3 casos. E acho que as demais também foi melhor em todas. O algoritmo Naive Bayes, que eu também usei, ele usa o teorema de Bayes e vai calculando as probabilidades condicionais para fazer a classificação. E eu também apliquei aqui usando as 3 estratégias e para ver qual seria melhor, somente usando como exemplo mesmo. E também a estratégia mais simples acabou sendo a melhor. Que, como os resultados, o melhor modelo vai depender da métrica que você quer avaliar, acurácia, precisão, mas nesse exemplo mais simples, a estratégia mais simples foi a melhor, que poderia ser a estratégia usada em um caso real. Os Vector Space Models são formas de fazer essa representação numérica de palavras. Existem várias técnicas. Uma delas é Bag of Words, que eu falei antes. E usando esses espaços vetoriais, a gente consegue ver a relação entre os textos, como a similaridade. E consegue fazer isso usando algumas, ou usando, deu um branco agora, mas tem aqui a 3 ou 4 slides a seguir. A gente consegue modelar palavra a palavra ou palavra por documento. É mais comum ver palavra por documento porque nas tarefas de classificação a gente meio que já cria um espaço vetorial assim. Para cada documento, coloca a frequência de ocorrência, mas também dá para ser feito palavra a palavra. Aqui, cada linha representa uma palavra e a coluna o seu contexto. No caso de contexto de cachorro, ele correu junto com a palavra correu, gato, amigos, e a gente poderia ver a relação entre essas palavras com esse vetor. E, e a outra forma, que é por documento, que também é a mais comum, a gente consegue ver e diferenciar os documentos. Também ver a similaridade entre eles a partir dessa matriz de concorrência, utilizando as frases, utilizando as palavras das frases dos documentos. Aqui tem um exemplo só com 2 dimensões para ficar mais visual. Tem esses 3 documentos, entretenimento, economia e machine learning, com essas 2 palavras, data e filme. Aí a gente consegue ver visualmente que economia tem mais a ver com machine learning por causa da proximidade no espaço vetorial. Mas também a gente consegue calcular com distância euclidiana e similaridade de cosseno. A gente pode pegar os vetores e simplesmente aplicar a fórmula, até usando o NumPy, para ver qual documento é mais, mais similar semanticamente que outro. Aqui nesse exemplo tem 3 documentos, aplicando a fórmula similaridade entre boba e ice cream é de 3, e entre ice cream e data é de 11. Como a similaridade, a distância entre esses 2 vetores é menor, então os dois são mais similares. E a distância euclidiana, ela mede
exatamente esse comprimento daqui entre os pontos dos vetores. Pode ser implementada assim, na mão, ou simplesmente usando o NumPy aqui, colocando os dois vetores. No caso da similaridade de cosseno, o que é mensurado é o ângulo entre os vetores, que é até mais usado nos modelos de linguagem, porque não depende do tamanho do documento. Que, nesse exemplo, o tamanho entre agricultura e história é parecido, então a distância seria menor. Só que, olhando assim, a gente sabe que comida tem mais a ver com agricultura do que história com agricultura. Aí, aplicando, caso fosse aplicar somente a distância euclidiana, iria indicar que esses dois são mais similares, mas com a similaridade de cosseno a gente consegue ver que esses dois são mais similares. E também a sua implementação é bem simples, até com o NumPy também. E a diferença entre os dois é basicamente essa. Um mede a distância e o outro mede o ângulo. E nos casos que os documentos forem de tamanhos diferentes, que vai ser praticamente sempre, a similaridade de cosseno é mais indicada. Essas foram as referências que eu usei, também fica como indicação. E se tiverem dúvidas, perguntem. E aí, galera, alguém tem alguma dúvida? Fernando, por favor, se possível, abra o microfone. Dá para me ouvir direito? Alô, alô? Dá. Alô? Alô, te escutamos. Alô? Tá me ouvindo? Sim, sim. Então, estamos. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Alisson? Belíssimo workshop. Mano, eu tenho uma pergunta, questão de deploy. Você tem alguma dica para quem está querendo fazer deploy, não em algum problema específico, mas modelos de NLP geralmente, tipo, gerais? Você tem alguma dica de plataforma de deploy, jeito de deploy, técnica de deploy? O deploy vai ser parecido com os outros problemas normais. Você pode dockerizar ou fazer um pico somente do modelo, pode criar cloud function para executar a tarefa. A forma de deploy é igual às outras aplicações de machine learning. Maneiro, então é flexível, não tem muita limitação, né? Maneiro, maneiro. Obrigado. Legal. Alguém tem mais dúvida? Estamos escutando? Sim. Pô, porque agora eu consegui mudar o negocinho. Mas alguém mais tem dúvida? Alguma coisa que não ficou muito claro? Posso voltar. Eu acho que é isso. Alisson, se for possível, cara, depois posta também uma aplicação lá no grupo. Porque daí já complementa um pouquinho aqui com o trabalho, porque querendo ou não, esse assunto é um assunto um pouquinho mais complexo. O grupo ele tem gente, tanto iniciantes quanto a galera que já está no mercado há um bom tempo, sabe? O assunto é Opa, bem galera. massa, bem legal. Oi, alguém falou? Falei aqui, Diogo. Opa, Diogo, pode Uma falar. dúvida. Tá dando para escutar? Tá sim. Sim. Massa. Parabéns aí, Alisson, pelo conteúdo, mano.
Eu vi que tu falou que usou Naive Bayes, né? Mas queria que tu falasse um pouco. Eu tinha visto um pouco já disso antes, mas aí foi usando o K-means também, se é uma possibilidade, a comparação aí, ou se não tem nada a ver, ou os dois, enfim, um comentário sobre essa questão aí. É que o K-means vai fazer o agrupamento, né? Se for, depende do objetivo. Se você quiser criar agrupamentos, você aplica o K-means, ou nesse caso daqui de classificação, eu usei o Navy Bayes. Por Massa, exemplo, massa. se você quisesse criar, agrupar usuários da sua plataforma de e-commerce ou classificar, Por afinidade, é, tipo, né? criar classificação não supervisionada de alguma coisa baseada em texto, aí faria essas representações numéricas dos textos e aplicaria o K-means para identificar os clusters e criar Autorizado. as classificações. Por exemplo, poderia classificar o que é reclamação, o que é elogio, o que é alguma outra coisa, ou até Massa. classificar problemas. Você recebe várias reclamações e quer tratar uma específica. Aí cria essa classificação Vai segmentando, né? vai segmentando. Pô, show de bola, mano. Obrigado aí. Pode falar, Fernando. Tem outra dúvida. Ô, Alisson, no seu dia a dia, como cientista de dados, você usa NLP como? Não entendi. No seu dia a dia, como cientista de dados, como que você usa essa técnica de NLP? Tipo, em quais aplicações? Não precisa falar, tipo, especificamente a tecnologia, mas você usa NLP no seu dia a dia, de ciência de dados, para algum produto específico? Sim, mais para resumo de textos. Sim, recebe em textos mesmos ou também já usei em vídeo para transcrever vídeos e pegar algumas informações de vídeo. Ô, massa. Maneiro, maneiro, cara. Também teve outra vez que eu usei para modelar tópicos, que é classificar, agrupar, pegar vários textos e identificar um tópico específico. Por exemplo, desses 1000, pegar 200 e identificar que 200 são sobre reclamações, outros 300 são elogios, 100 são só gente postando meme e por aí vai. Dá para usar isso em várias áreas também. Várias aplicações até com web scraping, né? Maneiro, velho, maneiro. Isso.